Continuando, a gente agora vai falar um pouco sobre algumas características das reações químicas. Algumas reações, a gente pode dizer que ela só acontece uma única vez. São reações irreversíveis, onde o meu reagente ele se transforma em um produto. E a gente não tem como recuperar esse produto. Uma combustão, por exemplo, depois que eu queimo o papel, eu não consigo juntar a cinza junto com o gás que sobrou, isso que foi embora, né? Juntar os dois e formar papel novamente. Uma reação tão simples, retornar ao meu reagente. Já existem reações que são reversíveis, ou seja, o meu reagente ele forma produto, depois o meu produto volta a ser reagente. Então, a reação ela está em um chamado equilíbrio. Okay? E esse equilíbrio depende justamente da velocidade que esses reagentes e produtos vão ser convertidos. A velocidade da reação calcula a quantidade de produto ou reagente, né, em determinado tempo. A quantidade de produto que foi formado em relação ao tempo ou a quantidade de reagente que foi consumido em função do tempo. Os fatores que podem influenciar a velocidade de uma reação podem estar relacionados à superfície de contato, que nada mais é a região do meu reagente que terá contato com outro reagente. Um bom exemplo é uma reação que ocorre com a pastilha de efervescente com água, onde a gente tem a pastilha inteira, o contato com a água dá início à reação química. Só que a superfície da minha pastilha ela não é tão acessível, né? Vai demorar muito para dissolver toda aquela pastilha. Se a gente quebrar a pastilha em partes menores, você está possibilitando a entrada da água em mais de um caminho aqui nessa reação. A água ela vai poder atingir a superfície de todos os pedacinhos, menores e maiores, facilitando assim a reação química. Então, também acelera a minha reação. A temperatura, como nós vimos, né, nas reações endo e exotérmicas, é um fator muito importante para a nossa reação química. Quando a gente tem uma reação endotérmica, essa reação ela precisa absorver calor para acontecer. Então, se eu aumento a temperatura, a minha reação vai também aumentar a velocidade. Se eu tenho mais calor disponível, a reação acontece mais rápido. É o que a gente vê no caso de fazer um bolo. Quando eu vou assar alguma coisa, cozinhar alguma coisa, quanto mais calor eu coloco no forno, mais rápido o bolo vai ficar pronto, o alimento vai ficar pronto. Já as reações exotérmicas, elas estão liberando calor. Então, se eu aumento a temperatura, isso vai acabar atrapalhando a minha reação, porque ela já está querendo se livrar de uma quantidade de calor que está sobrando. Então, o ideal é diminuir a temperatura nesses casos. E aí a reação vai fluir mais naturalmente, mais tranquilamente, liberando a quantidade de calor que ela precisa para se converter em produto. A concentração está relacionada à quantidade de reagentes na minha reação química. Então, imagina que para que esses produtos sejam formados, os meus reagentes eles precisam se encontrar. Se eles nunca se encontram, a reação vai ficar um pouco complicada. O que eu posso fazer para aumentar a quantidade de encontros entre os meus reagentes? É a quantidade desses reagentes. Quanto mais reagentes tiver na solução, maior vai ser a possibilidade que esses átomos se encontrem, formando assim o meu produto. E o catalisador seria uma alternativa mais sofisticada, utilizando um terceiro elemento na reação. Esse outro elemento ele não participa efetivamente da reação, ele apenas auxilia para que a reação aconteça. Ele vai dar outros caminhos, outras alternativas que facilitem com que a reação aconteça. Isso também diminui a velocidade da reação química. Nesse exemplo, Guilherme realizou determinada reação química no laboratório da escola, que ocorria em aproximadamente 2 horas.
Observe a equação dessa reação química. Ele tinha uma substância X, sólida, e uma substância Y, líquida, formando aí o meu produto XY na forma aquosa. Guilherme queria aumentar a velocidade da reação. Ele se lembrou de alguns conceitos que aprendeu nas aulas de ciências e fez alguns testes. O primeiro teste, ele aqueceu a substância L, que é um líquido, e fez a reação. Obteve aí um tempo de 10 minutos, reduziu bastante, né, o tempo inicial de 2 horas. No segundo teste, ele pegou a substância X e triturou, diminuiu o tamanho desse sólido X, e teve uma reação aí na velocidade de 30 minutos. O último teste, terceiro e último teste, ele adicionou outra substância na reação química, participou, de certa forma, mas no final ela foi totalmente recuperada, ou seja, é um catalisador, que teve aí um tempo reduzido para 5 minutos. Então, todos esses fatores aí que o Guilherme utilizou para melhorar a sua reação diminuíram o tempo de reação. Ou seja, são possibilidades aí, né, fatores que podem influenciar na velocidade da reação química do Guilherme. Nesse caso, o número 1 está relacionado à temperatura, que facilita aí, no caso, aumentou a velocidade da reação, eu já posso dizer que minha reação é uma reação endotérmica. Ele aumentou a temperatura do meu reagente e o reagente ele também teve um tempo menor para reagir. No teste 2, ele triturou a substância. Então, esse é um caso de superfície de contato. Ele diminuiu o tamanho das partículas e facilitou a reação para acontecer. E no último caso, a gente tem um caso de catalisador, que é utilizando uma substância auxiliar para acelerar a minha reação química. Um exemplo muito interessante sobre essas reações, a velocidade dessas reações, foi o caso que aconteceu há algum tempo aí, né, na cidade de Beirute, que ocorreu por conta da explosão de um galpão que continha uma substância chamada nitrato de amônio. O nitrato de amônio ele é um sólido utilizado principalmente na fabricação de fertilizantes e explosivos, e em uma certa temperatura ele sofre uma reação química de decomposição. Então, dois fatores importantes aí. A decomposição, nesse caso, é um tipo de reação chamada decomposição análise. Essa reação é influenciada pela temperatura, ou seja, é uma reação exo ou endotérmica, no caso, é endo, né? Ela absorve calor, é uma reação endotérmica. Ela inicia com esse aumento de energia. E também observamos a expansão do volume. Quando essa substância ela foi aquecida e ela começou a se decompor, ela teve uma série de reações possíveis a acontecer. Todas essas reações estão balanceadas e formam quantidades específicas de vários gases aqui diferentes. Gás clareante, a água no seu estado de vapor, monóxido de nitrogênio, gás nitrogênio, dióxido de nitrogênio, gás hidrogênio, gás oxigênio, entre outros aqui. E todas essas substâncias elas têm volumes muito maiores do que os reagentes de origem, por isso causaram aquela explosão. A decomposição do nitrato de amônio, utilizado como fertilizante, produz o monóxido de nitrogênio, chamado de gás clareante. E água? Qual é a composição que indica a equação química devidamente balanceada que melhor representa essa reação? A gente vai analisar cada uma dessas opções e ver pelo menos as quantidades de átomos que eu tenho no lado dos reagentes e produtos. Nesse lado aqui nós temos letra A, 2 nitrogênios, na letra A nós temos o produto também 2 nitrogênios.
No reagente, nós temos 4 hidrogênios, temos também 4 hidrogênios. E, por último, nós temos 3 oxigênios, mas no meu produto, nós temos 2 oxigênios aqui, porque este 2 multiplica todo mundo, e temos mais 2 aqui. Ou seja, temos um total de 3 oxigênios formando 4 oxigênios. E não é verdade, porque essa reação não está balanceada, então não pode ser essa alternativa. Todos os átomos têm que ter a mesma quantidade. Na letra B, 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. 4 hidrogênios, 6 hidrogênios. A alternativa também está incorreta. Letra C, 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. Aqui. 3 oxigênios, esse multiplicado a 3 oxigênios também. Até então, essa aqui é a alternativa correta. Vamos analisar as outras questões aqui. 2 nitrogênios, 2 nitrogênios, correto. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. 3 oxigênios, 3 oxigênios. Essa reação, ela realmente está balanceada. No entanto, a reação que foi descrita aqui é o nitrato de amônio utilizado como fertilizante, produzindo o monóxido de nitrogênio e água, ou seja, tem uma reação de decomposição. NH4 é o meu reagente, então isso aqui tem que estar certo, né? Primeiro é o reagente, formando 2 produtos. Um produto que eu não sei a fórmula e água. A gente está cansado de saber que é H2O. São os meus produtos. Então, reação de decomposição, ela vai ter o reagente correto, mas os meus produtos não estão corretos. Esses produtos não são os produtos que ele falou. Esse aqui não é água e esse aqui não é o gás hilariante. Então, a amônia e o nitrito. Na letra E, nós temos amônia e gás oxigênio formando água. Então, novamente, nós temos água e NO2, mas o meu reagente é completamente diferente. Não pode ser esse. E só nos resta aí a letra C como alternativa correta. O gás hilariante seria o N2O, formado a partir da decomposição do meu reagente nitrato de amônio e também formando água. A alternativa correta é a letra C. O chumbo é capaz de reagir com óxido de chumbo e com ácido sulfúrico para produzir sulfato de chumbo e água. Essa mistura de componentes faz parte das reações que ocorrem no interior de baterias de automóveis, como, por exemplo, no momento de descarga, perda de energia armazenada. Assinale a alternativa que apresenta a equação corretamente, balanceada corretamente para essa reação. Então, de novo, os reagentes são chumbo, óxido de chumbo e ácido sulfúrico, produzindo, então, meus produtos são sulfato de chumbo e água. E, então, a reação, todas as opções aqui estão corretas, né? A gente só vai agora fazer o balanceamento de cada um. No caso do chumbo, eu tenho 2 átomos de chumbo no lado dos reagentes, só tenho um chumbo no lado do produto. O que eu tenho que fazer? Colocar o número 2 na frente. Então, balanceei o chumbo. Logo após, pela regrinha do macho, né, a gente vai para o ametal, no caso, enxofre. A gente tem um enxofre no reagente e agora tem 2 enxofres no produto, que eu multipliquei por 2. Então, eu também considero aqui um número 2 para o ácido sulfúrico.
a visualização. Então, aqui seria 2, aqui também 2. Em seguida, carbono, mas a gente não tem carbono, passa para o hidrogênio. Hidrogênio a gente tem 4 aqui, já multiplicou por 2 também. E no outro lado, nós temos 2 hidrogênios. Então, coloca o número 2 aqui também. Agora a gente tem um total de 4 hidrogênios. E por último, oxigênio. A gente tem 2 oxigênios aqui. Aqui a gente tinha 4, mas multiplicou também por 2. Então, 8 mais 2, é um total de 10 oxigênios. 10 oxigênios de um lado. E no lado dos meus produtos, eu tenho 4, que nós multiplicamos aqui por 2, 8. E 1, que nós multiplicamos por 2. Então, um total também de 10 oxigênios. A equação balanceada, ela segue, então, esse modelo. Sendo assim, a resposta correta é a letra B. 2 de ácido sulfúrico, 2 de sulfato de chumbo, formando também 2 moléculas de água. Dê os nomes das reações simples de decomposição, simples troca ou dupla troca, de acordo com os reagentes e produtos, justificando sua resposta. Na letra A, a gente já observa o caso de um átomo sozinho, explicado aqui de forma muito inusitada, o caso aqui do casal, onde eu tenho uma substância composta e um elemento simples, o elemento sozinho, ele simplesmente chega aqui na reação e substitui o metal que já existia. Então, essa é uma reação de simples troca, onde o meu reagente simples ele substitui o meu metal, aqui no caso, a substância composta, liberando aí a substância simples também. Então, isso aqui é uma reação de simples troca. Na reação seguinte, nós temos 2 substâncias compostas apenas trocando de posição. Né? O enxofre trocou de par, foi para o hidrogênio, e o cloro foi com par aqui, formando par com o ferro. Então, nós temos uma dupla troca. Na reação da letra C, nós temos apenas um reagente formando 2 produtos. É uma característica de uma reação de decomposição ou análise. E, por último, a soma de 2 reagentes formando um único produto. Por isso, uma reação de adição